Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bastos e sou professor de Direito Institucional da Escola Fato Concurso. No último edital nós tivemos mais de 300 aprovados e você pode ser um próximo aprovado no próximo concurso de soldados da Brigada Militar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Direito Institucional, exatamente com relação ao Estatuto, que é a Lei 10.990. Vamos lá? Vamos falar hoje com relação ao nosso estatuto, né? Nosso estatuto. Bom, olha só. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 10.990 de 97, que é o estatuto. Nós vamos falar hoje algumas coisas bem importantes aqui. Vamos falar com relação à situação. Vamos falar também com relação à questão, né, de recursos, e vamos falar com relação a licenças. Licenças também é um assunto muito importante que sempre cai em prova, tá? Então, vamos falar hoje com relação a esses três tópicos aqui. Bom, vamos começar então com relação à questão de situação, tá? Quando a gente está falando de direito militar, acho que é importante lembrar que o direito militar ele é diferente de outros ramos do direito. Por quê, né? Porque o direito militar ele tem sempre como pano de fundo uma coisa chamada hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Só para a gente poder lembrar, o que seria hierarquia? Hierarquia é aquela situação de escalonamento da autoridade. Da autoridade. Ou ordenamento, também posso falar. Então, como assim? Olha só. Quando se fala a questão de níveis, né, níveis hierárquicos, nós temos aqui, por exemplo, vou colocar aqui, nós temos os círculos. Temos os círculos. Então, com relação a círculo, nós temos dois círculos. Nós temos círculo de oficiais e círculo de praças, né? No nosso estado, Rio Grande do Sul, nós temos com relação à praça, nós temos quem? Nós temos o soldado e o sargento. E nós tivemos alteração agora em 2020 com relação à questão dos soldados, porque o soldado ele agora é dividido em níveis. Nós temos então o nível 3, 2 e 1. Então, temos 3 níveis com relação ao soldado. Então, nós temos a graduação de soldado e os níveis 3, 2 e 1. Isso é importante porque, né? Exatamente porque essa questão dos níveis do soldado, por ser uma questão nova, né? É uma coisa que tem grande possibilidade de cair em prova. Então, com relação à questão de níveis, né? Nós temos aqui a questão do sargento, que com relação à questão do sargento, nós temos o quê? Nós temos hoje o segundo sargento e o primeiro sargento. Ah, mas eu já vi, eu conheço aí um terceiro sargento. Bom, o terceiro sargento no âmbito do nosso estado, ele é cargo em extinção, tá? Então, com relação à questão dos praças, nós temos o soldado, o segundo sargento e o primeiro sargento. E com relação à questão dos oficiais? Bom, com relação à questão dos oficiais, nós temos os oficiais subalternos, oficiais intermediários, subalternos, melhorar aqui, intermediários e oficiais superiores. Então, o que acontece é que nós temos três tipos de oficiais. Oficiais subalternos, intermediários e superiores. Quem são os oficiais subalternos? O primeiro tenente, né?
Oficiais intermediários, o capitão, e oficiais superiores, o major, tenente-coronel, coronel. Então, veja bem, essa questão aqui, quando eu falei com relação à questão de círculo de oficiais e praças, eu fiz exatamente com relação à questão de hierarquia. Então, quanto mais sobe o nível, mais sobe a autoridade e a responsabilidade. Então, quando se fala em hierarquia, eu lembro exatamente deste contexto aqui. Tá? Nós temos aí a questão de círculo de oficiais e praças, e dentro do círculo de praças e oficiais, nós temos outras subdivisões, perfeito? Bom, então, vamos lá de novo. Quando estamos falando com relação à questão de direito militar, é importante lembrar que nós temos exatamente essa questão de que ele tem como pano de fundo a hierarquia e disciplina. Bom, hierarquia é esse escalonamento, essa ordenação da autoridade, né? Então, veja bem, temos o segundo princípio, que é a disciplina militar. A disciplina militar, olha que interessante. Lá no artigo 10 do Estatuto, que é a Lei 10.990, nós temos aí os requisitos para ingresso na Brigada Militar. Tá? Bom, e com relação a requisitos, nós temos, por exemplo, né, algumas condições, né, possuir uma elevada conduta pública e privada, por exemplo. Né? Então, se eu tenho como requisito para ingresso na corporação essa ilibada conduta pública e privada, imagina só então, né, que depois que eu entrar na corporação, eu também tenho que observar essas situações. Então, veja bem, a disciplina militar é essa observância integral, esse pronto acatamento, esse acatamento integral, pronto acatamento a leis, regulamentos, ordens de serviço, ordens de serviço. Então, veja bem, a disciplina militar é exatamente esse contexto de observância integral, pronto acatamento a leis, regras e regulamentos. Né? Bom, vamos lá então. Nós já vimos, relembramos um pouquinho com relação à essência do direito militar. Então, além disso aí, não esqueçam que, quando estou falando de estatuto, ele tem a sua influência no direito administrativo. E o direito administrativo, ele tem alguns princípios, né? Princípios basilares. Então, um dos princípios com relação ao direito administrativo é a supremacia da administração sobre o administrado. Por que isso aí? Por exemplo, vamos deixar aqui uma questão. Aqui dentro do estatuto, a gente vai ver que nós temos direito a férias. Perfeito? Temos direito a férias. Qual é o prazo de férias, né? São 30 dias anuais. Bom, e esses 30 dias anuais, inclusive nós tivemos uma alteração recente, ele pode ser tirado em até 3 períodos, né? Em até 3 períodos. Ou seja, eu posso pegar 10, 10 e 10, eu posso pegar 5, 15 e 10, né? Então, o que acontece é que eu posso pegar em até 3 períodos, havendo interesse da administração. Então, a primeira concepção, eu tenho direito a férias? Sim, eu tenho direito a férias. Mas essas férias, o que acontece? Eu vou poder pegar, né? Eu posso pegar em até 3 períodos, caso haja interesse da administração. Outra coisa, eu tenho direito a férias, professor, e eu queria tirar férias todo ano em fevereiro. Posso? Se a administração autorizar, sim. É um direito que eu tenho, mas ele é regulado pela supremacia do interesse da administração sobre o administrado. Então, nós temos aqui essa questão, acho que é importante lembrar, né? Um outro exemplo que eu gosto de falar é que nós temos direito a luto e núpcias. O prazo de luto e núpcias é vamos botar aqui, né? Questão de prova,
até 8 dias. Até 8 dias. A gente começa a observar, então, mas até 8 dias? Quer dizer, então, que eu posso escolher, professor, entre 1 até 8 dias? Não, quem escolhe é a administração. Lembrem que quando eu estou falando com relação a direito administrativo, acontece a supremacia da administração sobre o administrado. Bom, então essa é a primeira concepção. Agora, nós vamos relembrar aqui com relação à condição. Com relação à condição. Então, dentro do estatuto, existe uma divisão com relação à condição, dizendo, ó, o militar está na ativa ou na inatividade. Na ativa ou na inatividade. Com relação aos militares da ativa, nós temos também algumas classificações. São 4 classificações. Os militares de carreira, os temporários, os alunos, quem são os alunos, né? É o curso de soldado e o curso de capitão. E os da reserva, quando convocados, né? Então, pergunta, né? Com relação à condição do militar estadual, ele está na ativa ou na inatividade. Com relação à questão da ativa, nós temos militares de carreira, temporários, alunos e os da reserva quando convocados. E eu sempre gosto de lembrar esses convocados porque na realidade, vamos dar um pause aqui, tá? Com relação aos militares inativos, quem são eles? Os da reserva remunerada, os reformados e da reserva não remunerada. Bom, aí a gente vê a diferença entre reserva remunerada e reformado. Veja bem, quem são os militares da reserva remunerada? Volta e meia o pessoal me pergunta, né? O Bastos, quando é que tu vai se aposentar? Né? Eu digo nunca, porque na realidade, nós militares, nós não nos aposentamos. Nós saímos da situação de militar da ativa para militar inativo. Então, essa é a condição. Eu posso chamar também de situação, né? Então, quanto à situação, eu posso ser militar da ativa ou militar inativo. Bom, aí o pessoal pergunta, aquela pergunta de novo, quando é que eu vou me aposentar? A resposta é nunca. O militar não se aposenta. O militar vai para a inatividade, perfeito? Bom, então a gente vê a diferença entre militar da reserva e militar reformado. Bom, o militar da reserva remunerada, ele é aquele que ainda está sujeito à convocação. Então, o militar da reserva, ele, né, reserva remunerada, ele pode ser convocado. Enquanto que o militar reformado, existe uma dispensa definitiva. Ou seja, esse militar reformado, ele não vai mais ser chamado. Por quê? Ele está dispensado definitivamente do serviço. Então a gente começa a observar que, se eu fosse falar, né, fazer uma analogia com relação a essa questão de aposentado, eu diria o reformado. Perfeito? Então, aí vem essa questão da reserva remunerada, porque ele pode ser convocado. Tá? Ele pode ser convocado. Então, quando ele é convocado, se ele for convocado, ele sai da situação de inativo e vai para a ativa. Então, é por isso que nós temos ali o militar da reserva quando convocado. Professor, o senhor já viu algum praça ser convocado novamente para o serviço? Não vi. Como eu falei, nós tivemos essa questão do Covid, né? Se aventava essa possibilidade de convocar militares da reserva
que tinham ido para a reserva há menos de 5 anos. Então, isso eram normatizações externas, tá? Então, que se puxasse esses militares novamente para a corporação. Se eles fossem convocados, ele sairia da situação de inativo e passaria à situação de ativo. Bom, o que acontece é que, não esqueça que ele não teria direito, por exemplo, à questão de promoção, né? Seria um tempo, uma circunstância que iria determinar isso aí, perfeito? Então, com relação à condição, ele pode estar na ativa ou na inatividade. Então, acho que é importante lembrar exatamente deste momento aqui, perfeito? Sempre que se fala, né, eu digo assim, cada vez que eu estou estudando com relação à questão de direito institucional, eu lembro assim, ó, tem palavras que elas têm o mesmo efeito, institutos cujo efeito é o mesmo, mas é direcionado a determinada categoria. Por exemplo, eu falei agora há pouco que dentro da corporação nós temos a questão de praça e de oficial. E já vimos com relação ao praça que nós temos o soldado, nível 3, 2 e 1, o segundo sargento e o primeiro sargento. Não esqueçam que o terceiro sargento ainda, né, não tem um novo plano de carreira, ele é cargo em extinção. Então, e oficial? Oficial subalterno, oficial intermediário e oficial superior. Isso aí tem que saber. Bom, então o que acontece é que o praça existe uma divisão. Praça tem estabilidade e o praça com estabilidade. Essa estabilidade é atingida com 5 anos que se atinge a estabilidade, perfeito? Então acontece que existem situações que são direcionadas ao praça sem estabilidade e outras ao praça com estabilidade. Por exemplo, lá no RDBM, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, nós temos, por exemplo, a questão de licenciamento a bem da disciplina. Pelo RDBM, o licenciamento a bem da disciplina é direcionado licenciamento a bem da disciplina é direcionado ao praça sem estabilidade, enquanto que a exclusão a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina é direcionado ao praça com estabilidade. E o oficial, ele é demitido. Por quê, né? Quando for considerado indigno ou incompatível com o oficialato, né? Bom, então acontece que, volta aqui, qual o efeito do licenciamento a bem disciplina? Vai embora. Exclusão a bem disciplina? Vai embora. Demissão? Vai embora. Então, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Mas o que acontece é que o instituto é diferente. E é isso que se cobra em prova. Então, vamos lá. Só existe, vou botar no âmbito administrativo, tá? O licenciamento, a exclusão e a demissão são formas de punição. Tá? Então, são punições disciplinares, perfeito? Então, o que acontece é que, claro, vou fazer um adendo, a demissão não aparece no rol, tá? A demissão aparece depois na leitura. Então, deixa eu botar aqui. A exclusão e o licenciamento são sanções expressas lá no RDB. Né? Então, o que acontece é que, para que o praça sem estabilidade seja licenciado, ele vai ser submetido a um processo. Só existe punição depois de um processo. Então, para que o praça sem estabilidade ele seja licenciado a bem disciplina, ele obrigatoriamente vai ser submetido a um processo disciplinar, né? Que é chamado de processo administrativo disciplinar militar. Enquanto que o praça com estabilidade, para que ele seja excluído a bem da disciplina, ele também vai ter que ser submetido a um processo disciplinar, que é chamado de conselho
de disciplina. Conselho de disciplina. Então, eu já sei que, olha só, eu já sei aqui agora que o conselho de disciplina é para o praça com estabilidade. Então, isso está em estatuto. Então, cada vez que eu falar conselho de disciplina, é para o praça com estabilidade. E se eu falar conselho de justificação, é para o oficial. Então, se eu falar na prova, conselho de justificação, eu já sei que é para o oficial. Se eu falar conselho de disciplina, eu sei que é para o praça com estabilidade. Praça com estabilidade. Claro, eu posso fazer também uma exceção? Sim. Temos aqui, junto com praça com estabilidade, eu vou colocar aqui o aluno oficial. O aluno oficial, de acordo com o estatuto, ele é chamado de praça especial. O aluno oficial é chamado de praça especial, tá? Então, ele também vai ser submetido a conselho de disciplina e ele vai ser excluído a bem da disciplina. Perfeito? Então, professor, quer dizer então que o aluno oficial ele tem estabilidade? Não, né? Eu diria que, vou dizer um termo, ele tem um efeito de estabilidade quando se trata dessa questão aqui. Então, ele também pega situações com relação, porque a estabilidade, pessoal, ela se atinge aos 5 anos. Então, ele tem um efeito de estabilidade. Perfeito? Então, com relação a licenças. Temos algumas licenças. Primeiro aqui, licença para tratar de interesses particulares. Licença para acompanhar o cônjuge. Licença paternidade. Licença maternidade. Licença adotante. Temos mais licenças? Temos, né? Eu vou fazer menção a essa aqui de uma forma bem sucinta. Bom, a licença para tratar de interesses particulares, eu sempre brinco que eu não estou pedindo um tempo da corporação, né? Então, é quando eu me afasto da corporação, eu permaneço como militar da ativa, mas eu estou me afastando da corporação. Então, a LTIP, licença para tratar de interesses particulares, para que eu possa usufruir dessa licença, eu tenho que ter estabilidade. Bom, a licença para acompanhar o cônjuge está no final do estatuto, né? Imagina só que a Eliana, né, case com o deputado federal Mário e ela tem que ir para Brasília, né, para Brasília acompanhar o seu esposo. Então, é um exemplo com relação à licença para acompanhar o cônjuge. Só que para que ela possa fazer menção, que ela possa ter direito a essa licença, ela vai ter que ter estabilidade. Então já sabemos que tanto a LTIP quanto a licença para acompanhar o cônjuge, essas duas licenças para que possa usufruir, o primeiro requisito é estabilidade. Bom, qual é o prazo da LTIP? O prazo é de até 2 anos. Então, o prazo é de até 2 anos, ou seja, eu posso pedir 1 ano, 6 meses de LTIP sem problema nenhum. Bom, e a LAC? É de 2 anos e eu vou prorrogando. Qual o tempo máximo? Não fala. Eu tenho que prorrogar a cada 2 anos, perfeito? Bom, só que a LTIP é o seguinte, voltando a LTIP de novo. A LTIP é até 2 anos, aí eu tenho que retornar 2 anos, retorna 2 anos para pedir uma nova LTIP. Então, teoricamente funciona assim, ó, eu tenho que ter estabilidade, 5 anos, aí
eu fico até 2 anos fora e retorno novamente 2 anos e posso pedir uma nova LTIP. Professor, quantos LTIPs eu posso tirar ao longo da carreira? Não tem prazo. Tem prazo. Até exatamente, né? Ir para a reserva minerada de forma compulsória, tá? Então, estabilidade até 2 anos, esse guia é 2 anos prorrogável. Bom, essas duas licenças, elas têm algumas características em comum, né? Além da estabilidade, elas não têm, sem remuneração, até porque, vejam bem, né? Imagina, eu pedi um tempo da corporação, fiquei 2 anos sem vir trabalhar, não é justo que eu receba, né? Nem, vou botar, além de ser questão de justiça, né, pessoal? Ele também não existe um texto, né? De alguém receber um valor, né, da corporação. Então, é sem remuneração e com prejuízo do tempo de serviço, ou seja, ele não conta tempo de serviço. Então, sem remuneração e sem contagem do tempo de serviço. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com relação à licença paternidade, maternidade e adotante. Bom, a licença maternidade é de 180 dias, tá? A licença maternidade, o prazo é de 180 dias. E a licença adotante? 180 dias. Ah, professor, mas eu estou com um estatuto e aqui aparece conforme a idade do adotado, né? Eu tenho prazo. Isso já foi, né, atualizado há um bom tempo. Então, se tiver um estatuto para isso aí, se liga, porque provavelmente deve estar estudando errado. Então, o prazo da licença maternidade e adotante é o mesmo, tá? Bom, e a licença paternidade? A licença paternidade é de 30 dias. Esse período de 30 dias também vale para a questão da adoção do filho. Então, o militar, o homem, tem direito à licença paternidade ou adoção de 30 dias. Inclusive, também em caso de natimorto, ou seja, criança nasceu natimorto. Então, 30 dias para o homem, vale para adoção e também a questão do natimorto. Bom, e para a mulher, 180 dias. Bom, olha só. E se a criança nascer natimorta, o natimorto com relação à maternidade? Nesse caso, o que acontece é que ela passa por uma inspeção de saúde, né? Passa na inspeção de saúde, só que ela fica pelo menos 30 dias. Então, 30 dias depois do fato, né, da questão da criança natimorta, ela passa por uma inspeção de saúde. Tá? Bom, aí acontece também a questão da criança prematura. Criança prematura. Com relação à criança prematura, isso também é importante por quê? Porque vale tanto para a licença paternidade quanto para a licença maternidade. Então, tanto a licença paternidade como maternidade, se a criança for prematura, o que acontece é que esse prazo de licença maternidade e paternidade só começa a contar a partir, vou botar aqui, da alta da UTI. Como assim? A criança ficou lá 2 meses, né, no hospital, que é a criança prematura. Então, só começa a contar o prazo de licença paternidade e maternidade depois que a criança der alta na UTI. Perfeito? Então, temos aqui essas situações. Licença LTIP, licença para acompanhar o cônjuge, licença paternidade, maternidade e licença adotante. Perfeito? Bom, e agora, esses reflexos aqui. Eu posso dizer também que temos esses reflexos de remuneração e tempo de serviço nessas licenças? Não. Então, ela não tem prejuízo, não perde remuneração e não perde tempo de serviço. Perfeito? Então, temos aqui
algumas diferenças muito boas com relação a licenças. LTIP, licença para acompanhar o cônjuge, licença paternidade, maternidade e adotante. Então, temos aqui esse assunto de licença que é muito importante para a nossa prova. Perfeito? Bom, se quiserem continuar a aula e fazer o nosso maravilhoso curso, clique no link abaixo. Espero vocês, nossa aula de Direito Institucional.